Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e neste vídeo vamos deduzir as expressões das derivadas das funções trigonométricas inversas. Então vamos começar pela função arcosseno de x e vamos começar por determinar a derivada desta função através da definição. Depois vamos ver as outras formas mais práticas de o fazer. Porquê pela definição? Porque é um excelente exercício para levantamento de indeterminações. E vamos lá a isso então. Pela definição de derivada num ponto, temos então que a derivada do arcosseno no ponto x0 vai ser o limite, quando h tende para 0, de arcosseno de x0 mais h, menos arcosseno de x0 e tudo sobre h. Agora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o arcosseno da soma de dois valores, temos aqui uma diferença entre dois arcossenos e eu não sei trabalhar com isto, ou seja, não conheço nenhuma fórmula que me permita avançar com os cálculos. Adicionalmente, também não conheço nenhum limite notável que permita depois levantar indeterminações caso elas continuem a surgir. Isto, neste momento, é uma indeterminação tipo 0 sobre 0. Fica arcosseno de x0 menos arcosseno de x0 dá 0 e quando o h tende para 0, aqui fica 0. Como é que nós vamos contornar esta situação? Vamos fazer uma mudança de variável e uma mudança de variável conveniente será a seguinte. Vamos dizer que o arcosseno de x0 mais h vai passar a ser uma quantidade a qualquer. E, nesse caso, o arcosseno de x0 vai passar a ser uma certa e determinada quantidade b. Então, este limite aqui passa a ter a seguinte forma. Limite, quando h tende para 0, de a menos b sobre h. E isto aqui continua a ser desinteressante, no sentido em que eu não sei o que é que eu hei de fazer com isto. Não sei por onde é que lhe hei de pegar para levantar a indeterminação, para progredir nos cálculos. Portanto, vamos ter que mudar também h em função desta alteração que nós fizemos aqui. Portanto, agora, se tivermos em atenção que h é a mesma coisa que ter x0 mais h menos x0, ou seja, isto corta, não é? Obviamente que isto é igual. É esta quantidade menos esta quantidade aqui. Porquê é que isto é interessante? Porque agora eu posso fazer o seguinte, uma vez que eu fiz esta alteração aqui, agora posso fazer o seguinte, o seno do arcosseno de x0 mais h vai ser igual ao seno de a, deste a aqui. Este seno e este arcosseno anulam-se, portanto fica só x0 mais h é igual a seno de a. E agora vou estender o mesmo raciocínio aqui para esta outra alteração de variável, ou seja, seno de arcosseno de x0 é igual a seno de b. Estes dois cortam, entre aspas, não é? Fica x0 igual a seno de b. Adicionalmente, quando h tende para 0, e tendo em consideração aqui esta igualdade, ou seja, este x0 mais h, agora eu posso designar por seno de a e este x0 por seno de b. Agora, quando o h tende para 0, seno de a menos seno de b, seno de a menos seno de b, também vai tender para 0. E, aliás, até posso tirar daqui outras conclusões. Uma vez que eu estou a trabalhar num certo e determinado intervalo, portanto, porque esta função aqui é uma função injetiva, e, portanto, o seno de ângulos que estão associados também é num intervalo onde a função é injetiva. E, portanto, só por causa disso eu posso também concluir que a menos b vai tender para 0. Então, agora vamos completar o processo de mudança de variável para as variáveis a e b. E, portanto, este h fica... Daqui sai limite quando, uma vez que quando h tende para 0, a menos b também tende para 0, fica o limite de a menos b a tender para 0, de aqui em cima fica a menos b na mesma. Agora este h vai ser substituído por causa desta igualdade que nós introduzimos aqui, seno de a menos seno de b, seno de a menos seno de b. Ok, agora já temos aqui coisas mais interessantes e coisas com as quais nós precisamos trabalhar. Já temos senos em vez de termos arcossenos. E nós estivemos recentemente a aprender a trabalhar precisamente com expressões deste género aqui, que eram as tais fórmulas de transformação que nós estivemos a ver no outro vídeo. Vamos então aplicar aqui a fórmula da diferença de dois senos e, portanto, isto vai ficar então o limite quando a menos b tende para 0 de cá em cima continua a ser a menos b e cá em baixo vai passar a ser duas vezes seno de a menos b
sobre 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2. E agora já podemos fazer aqui coisas interessantes, como por exemplo separar de forma muito estratégica, fica A menos B sobre 2 seno de A menos B sobre 2 vezes 1 sobre cosseno de A mais B sobre 2. O limite de tudo isto, que é igual ao produto dos limites, portanto vai ficar então o limite quando... Agora, vamos apressar aqui um bocadinho os cálculos. Vamos fazer aqui, multiplicar por 2 e dividir por 2. Não estou a alterar nada. Portanto, eu quero que esta quantidade aqui, isto é um B, né, seja igual a esta quantidade que está aqui. Este 2 já pode cortar com este 2. E agora, quando A menos B tende para 0, é claro que A menos B sobre 2 também tende para 0, até um pouco mais rapidamente, não é? Nesse caso, então, vamos ficar com o limite de A menos B sobre 2 sobre seno de A menos B sobre 2 vezes limite, quando aqui não é necessário fazer a alteração, fica só A menos B a tender para 0, de 1 sobre o cosseno de A mais B sobre 2. E agora vamos debruçar-nos aqui sobre este primeiro limite e vou fazer uma mudança de variável, aqui um bocadinho à parte. Vou fazer a seguinte mudança de variável. Vou chamar y à quantidade a menos b sobre 2. No caso, este limite todo passa a ter o seguinte aspecto. Limite quando y tende para 0 de y sobre seno de y. Ora, portanto, se não for óbvio, isto vai dar 1. Portanto, isto é a mesma coisa que ter o limite quando y tende para 0 de 1 sobre seno de y sobre y, que é igual ao limite quando y tende para 0 de 1, que é 1, sobre o limite quando y tende para 0 seno de y sobre y, e este aqui sim é o nosso limite notável e vai dar 1. Portanto, isto vai dar 1 sobre 1, que é 1. Okay? Isto aqui vai dar 1. Estamos apenas com este limite aqui. E agora, quando A menos B tende para 0, isto é a mesma coisa que dizer que A tende para B. Portanto, eu vou só fazer, não é mesmo necessário, é mesmo só para ficar um pouco mais alto. Portanto, A tende para B. Isto é basicamente a mesma coisa. Então fica 1 sobre cosseno, seno de, ora, portanto, A mais B sobre 2, não é? Mas agora quando A tender para B, ficamos com B mais B sobre 2, ou seja, fica simplesmente 1 sobre cosseno de B mais B, que é 2B sobre 2, corta e fica apenas 1 sobre o cosseno de B. Então agora, o nosso limite está calculado e deu 1 sobre cosseno de B, mas eu estou a calcular a derivada da função arcosseno no ponto x0 e aparece-me aqui um B. E portanto nós temos que regressar à nossa variável de origem, que é exatamente o nosso x0. E como é que nós fazemos isso? Ora, nós tínhamos feito há bocado esta mudança de variável. Esta aqui não é interessante, mas aqui esta é. E vamos ter que regressar do B para a variável x0. Vamos fazer então esta mudança e vamos ficar com 1 sobre o cosseno do arco seno de x0. Ok, agora x0 e x0, já faz mais sentido. Só que agora ainda tenho aqui uma expressão que é algo complicada. Vamos ter que, de alguma forma, simplificar isto. Vamos então fazer o seguinte. Este argumento do cosseno é um ângulo e vou chamar-lhe θ, ou seja, cosseno de um certo e determinado ângulo. Que ângulo é este? É o ângulo, ou seja, o arco, portanto, ângulo ao centro ou arco, cujo seno vale x0. Então, vamos só, sucrer-nos aqui. Vamos fazer aqui um pequeno esquema, vamos fazer aqui um pequeno triângulo, um retângulo, e vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que este ângulo aqui tem esta amplitude θ, não é? E este θ é um ângulo, ou arco, cujo seno é x0. Mas eu sei que o seno de um determinado ângulo é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Portanto, para que este ângulo tenha seno x0, pode, por exemplo, ser, este oposto, por exemplo, vale x0 e a nossa hipotenusa, por exemplo, pode valer 1. Então, nesse caso, seria x0 a dividir por 1, já dá x0. Ok. Só que aquilo que nós temos aqui é um cosseno de θ. E o cosseno de θ é o valor do cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Ora, se a nossa hipotenusa continuar a valer 1, então quanto é que vale o nosso cateto adjacente? Neste caso, em relação a este ângulo, é este aqui. Bom,
podemos ir lá, uma vez que isto é um triângulo retângulo, podemos ir lá pelo teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado da hipotenusa a ser o quadrado deste cateto x0 mais este aqui, que eu vou chamar, por exemplo, y. Y ao quadrado. Neste caso sei que este y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1 menos x0 ao quadrado, e portanto y é igual a mais ou menos raiz de 1 menos x0 ao quadrado. Isto é um comprimento e portanto não faz sentido esta parte negativa. E isto vale raiz de 1 menos x0 ao quadrado. Então assim, quanto é que vale este cosseno de θ? Este cosseno de θ aqui vale cateto adjacente, que é raiz de 1 menos x0 ao quadrado, a dividir pela hipotenusa, que é 1, ou seja, fica só raiz de 1 menos x0 ao quadrado. Vou substituir e sai-me automaticamente que arco seno linha de x0 vale 1 sobre raiz de 1 menos x0 ao quadrado. 1 menos x0 ao quadrado. E cá está a expressão para a derivada do arcosseno num determinado ponto. Agora, de uma forma mais geral, a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, onde a função aceita derivadas, já vamos ver esse ponto, e de uma forma ainda mais geral, para qualquer função, portanto, transformando u numa outra função diferente, u, ficamos que a derivada do arcosseno de u vai ser isto vezes u', portanto, este x passa a u ao quadrado, vezes u', portanto, eu vou já pôr aqui, isto passa a u', portanto, então aqui duas formas mais gerais de derivar o arcosseno de x. Onde é que nós podemos derivar a função arcosseno de x? A função arcosseno de x só está definida aqui entre menos 1 e 1 e, como tal, no máximo só posso derivar aqui dentro deste intervalo. Em particular, como a função está definida num intervalo fechado, nos pontos extremos do gráfico da função não é possível derivar. Ou seja, ou só admite derivada à direita ou só à esquerda, mas não dos dois lados. E, portanto, não é possível derivar nesses dois pontos. E, portanto, vou dizer que o domínio da função derivada, portanto, ou seja, arcosseno de x, vai ser o intervalo aberto de menos 1 a 1. Se eu quiser a derivada em menos 1 ou em 1, só pode ser ou só à direita ou só à esquerda e tem mesmo que ser com definição, porque as regras pressupõem que o ponto admite derivada finita e, portanto, que a derivada à esquerda e à direita são iguais. Uma alternativa bem mais prática para irmos buscar a expressão para a derivada da função arcosseno de x é através da derivada da função inversa e funciona da seguinte forma: vamos substituir f de x por y, arcosseno de x. E se isto é verdade, também é verdade que se eu colocar seno deste lado e seno deste, fica seno de y é igual a seno do arcosseno de x e, portanto, fica só x dentro dos respectivos domínios de existência destas funções. E agora o que nós temos aqui é a nossa função f menos 1 neste caso de y, não é? Ou seja, a função seno é a inversa do arcosseno, da mesma forma que o arcosseno é a inversa do seno. Agora, vamos então aplicar a regra. Fica que f' de x é igual a 1 sobre f menos 1' de y e, portanto, fica 1 sobre a derivada, cá está disto aqui, ou seja, seno' de y. Bom, é claro que isto pressupõe que nós já conhecemos as derivadas das funções trigonométricas, caso no contrário não funciona, mas normalmente isso é verdade. Quando nós vamos para as funções trigonométricas inversas é porque normalmente já conhecemos as funções trigonométricas. E que então, 1 sobre cosseno de y, e agora temos que voltar à nossa variável de origem, que é o x. E, portanto, podemos fazer exatamente como há bocado, com o triângulo retângulo, ou então podemos ir lá com identidades trigonométricas. Por exemplo, eu sei que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Portanto, cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y, e, portanto, seno de y vai ser mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado de y. Mas eu sei que estas funções aqui estão definidas naquela restrição principal de menos π sobre 2 a π sobre 2 e de menos π sobre 2 até π sobre 2, aqui neste intervalo, os cossenos são sempre positivos. Portanto, isto é sempre maior que zero. Portanto, vou cortar esta opção negativa e fico só com a parte positiva da raiz. E vou substituir aqui. Portanto, fica-me então 1 sobre raiz de
1 menos seno ao quadrado de y. Mas calma lá, nós dissemos que seno de y era igual a x. Portanto, este seno ao quadrado de y tem que ser necessariamente x ao quadrado. Portanto, 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E cá está. Outra abordagem possível ainda é pegarmos aqui nesta parte e fazermos a derivação implícita. Ou seja, fazemos seno linha de y igual a x linha. E aqui vai ficar, portanto é o linha seno de u, neste caso y linha, o seno aliás de y. Aqui fica x linha que é 1, portanto estamos a derivar em ordem x. E portanto daqui sai-me que, portanto, passando isto aqui, que está a multiplicar pela derivada para o outro lado, y' é igual a 1 sobre o seno de y. Nos leva exatamente a esta etapa aqui e, portanto, a partir, por exemplo, desta situação, nós chegamos exatamente ao mesmo resultado. Vamos então agora ver a derivada do arco cosseno e, para derivar a função arco cosseno num determinado ponto x0, mais uma vez, a partir da definição, vamos ficar com o limite, quando h tende para 0, de arco cosseno de x0 mais h, menos arco cosseno de x0, tudo sobre h. Bom, e entretanto estive a acelerar o vídeo porque esta demonstração é em tudo muito parecida com a demonstração que nós já tínhamos feito para a função arco-seno. A única diferença, entretanto, com estas substituições todas é que aqui, quando chegamos a esta etapa, em vez de termos seno de A menos seno de B, temos cosseno de A menos cosseno de B. O que nos vai obrigar a utilizar uma outra fórmula trigonométrica, não para a diferença de dois senos, mas para a diferença de dois cossenos. O que significa que vamos trocar esta diferença de dois cossenos por limite, quando A menos B tende para 0, de A menos B sobre menos 2, seno de A mais B sobre 2, vezes seno de A menos B sobre 2. O que é que me interessa fazer aqui então? Mais ou menos uma coisa muito parecida com aquilo que nós já tínhamos feito. Ou seja, aqui vou multiplicar e dividir por 2. Este 2 e este 2 cortam. Este sinal de menos vai aqui para trás deste limite imediatamente. Menos limite A menos B a tender para 0 de... E agora, o que é que me interessa? Temos aqui seno de A menos B sobre 2 e tenho aqui A menos B sobre 2. Para este primeiro limite, A menos B sobre 2 sobre seno de A menos B sobre 2 vezes, e agora o restante, 1 sobre seno de A mais B sobre 2. O limite de tudo isto, já sabemos que o limite deste produto é igual ao produto dos limites, e em particular nós já sabemos, depois fazemos aqui a mudança de variável, portanto isto aqui vai nos dar 1. Vamos ficar com este sinal de menos 1 daqui, vezes 1 sobre, agora, quando A menos B tende para 0, ou seja, quando A tende para B, vamos ficar aqui com seno de B mais B sobre 2, ou seja, seno de 2B sobre 2, ou ainda apenas seno de B. O que é que nós queríamos fazer aqui? Nós queríamos regressar à variável de origem, que era o nosso x0. Mas nós já tínhamos dito aqui que B era a mesma coisa que arco cosseno de x0. Portanto, se eu quiser voltar à minha variável de origem aqui, vou ficar com menos 1 sobre o seno, cá está, do arco cosseno de x0. Mas estou a fazer aquele esquemazinho do triângulo retângulo para nós irmos ver exatamente como é que a gente pode contornar esta situação. Ora, o arco cosseno de x0, ou seja, este aqui é um ângulo, portanto é seno de ângulos, não é? Vamos imaginar que este ângulo aqui era o nosso ângulo θ. Ora, um arco cujo cosseno seja x0 pode ser, tendo em consideração que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se este cateto adjacente a θ for x0 e a hipotenusa valer 1, então o arco cujo cosseno é x0, ou seja, este θ, pode ser x0 sobre 1. Mas o seno deste ângulo θ, o seno de θ, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E nós estamos a fazer a hipotenusa a 1. Portanto, se nós descobrirmos qual é o cateto, o comprimento do cateto, este cateto oposto, automaticamente temos a nossa resposta. Ora, mas pelo teorema de Pitágoras, porque isto aqui é um triângulo retângulo, fica que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado deste cateto, mais, vamos chamar aqui y,
y ao quadrado. Sei então daqui que y ao quadrado é 1 menos x0 ao quadrado e, portanto, y vai ser mais ou menos a raiz desta quantidade, mas isto é um comprimento e, portanto, não faz sentido esta parte negativa. Vamos então apenas com a raiz de 1 menos x0 ao quadrado. E basicamente é isto. Então, o seno deste ângulo θ é este cateto oposto, que é a raiz de 1 menos x0 ao quadrado, sobre a hipotenusa que é 1, e portanto fica apenas isto. Ou seja, isto transforma-se então em arco cosseno linha de x0, fica menos, este sinal de menos aqui, 1 sobre, e esta quantidade transforma-se nesta, que por sua vez transforma-se nesta quantidadezinha aqui, raiz de 1 menos x0 ao quadrado. Ou seja, é exatamente a mesma fórmula que para o arco seno, mas só com este sinal de menos aqui. Então, a partir da expressão que nós acabamos de deduzir, vamos generalizar para qualquer x do domínio da derivada da função arco cosseno de x, que nós já vamos ver de seguida qual é, e podemos fazer uma generalização ainda maior para qualquer função diferente de x, fica a derivada menos u' sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado. Agora, a função arco cosseno de x, à semelhança da função arco cosseno de x, só está definida de menos 1 a 1, portanto neste intervalo fechado, e portanto nos extremos do domínio a função só aceita ou a derivada à direita ou só à esquerda. E portanto vamos indicar que o domínio da derivada da função arco cosseno de x é menos 1 a 1 aberto. Alternativas vai ser através da derivada da função inversa, ou seja, se eu tiver a função arco cosseno de x e disser que isto é igual a y, se esta for a minha função f de x, então agora vou fazer cosseno de um lado e cosseno do outro, fica-me que x é igual a cosseno de y, e este cosseno de y, então, em relação a esta função, vai ser a minha função inversa, neste caso f menos 1 de y, não é? Então assim, e pela regra da derivada da função inversa, fica que f' de x vai ser igual ao inverso de f menos 1' de y, ou seja, fica 1 sobre a derivada deste cosseno de y, cosseno linha de y. Neste caso, a derivada vai ser em relação à variável y, que é a variável desta função, e portanto vai ficar apenas 1 sobre menos seno de y, ou seja, menos 1 sobre seno de y. Só que a nossa função original está na variável x, e aqui temos uma derivada na variável y. Vamos regressar à nossa variável de origem e vamos, por exemplo, fazer através da relação fundamental da trigonometria. Ora, nós sabemos que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. No caso, então, seno ao quadrado de y será 1 menos cosseno ao quadrado de y, e, portanto, seno de y será mais ou menos raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Qual das opções é que nós vamos escolher? Ora, dentro da restrição da função arco cosseno de x, ou seja, a restrição principal de 0 até π, de 0 até π, nestes intervalos aqui, temos que o seno é sempre positivo, portanto vamos sempre escolher a parte positiva. E assim, esta expressão transforma-se em menos 1 sobre a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y, mas nós aqui estávamos a dizer que o x era igual a cosseno de y, portanto, cosseno ao quadrado de y será x ao quadrado, ou seja, menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, e cá está exatamente aquilo que nós tínhamos obtido aqui. Depois, pela mesma regra da função, da derivação da função composta, podemos chegar aqui a esta expressão. Segunda e última alternativa vai ser através da derivação implícita. Ou seja, vamos fazer basicamente aquilo que nós chamamos... É muito parecido com isto, mas tem uma regra ligeiramente diferente. Ou seja, vamos fazer a mesma. Vamos pegar em arco seno de x é igual a y. Vamos resolver em relação à variável x, fica cosseno de y. E agora vamos derivar isto. Porquê? Porque o cosseno nós sabemos derivar. O arco cosseno é que não. Portanto, agora fica a derivada de x, sempre em ordem a x, tem que ser igual à derivada do cosseno de y. Ainda em relação à variável x. O y é uma função de x. Portanto, a derivada do x é 1.
E a derivada do cosseno de y em relação ao x, portanto a d de x, vai ser y' vezes menos seno de y. Menos seno de y, eu vou passar então para aqui, portanto ao multiplicar vou passar para aqui a dividir, fica 1 sobre, menos já aqui atrás do sinal de fração, seno de y igual a y'. E finalmente sai daqui então que o y' vai ser igual a menos 1 sobre, exatamente pelo mesmo raciocínio que eu obtive aqui, portanto do seno de y, vou transformar em raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de y e regressar à minha variável de origem, então fica novamente raiz de 1 menos x ao quadrado e novamente pela regra da função composta, generalizando para esta forma. E já estamos a ver a derivada da função arcotangente num determinado ponto x0 do seu domínio. Bom, e para não variar, o procedimento para o arcotangente é muito parecido com aquilo que nós estivemos a fazer para o seno e para o cosseno, até chegarmos aqui a esta etapa. Quando chegarmos até aqui, nós temos o limite quando a menos b tende para zero de a menos b sobre tangente de a menos tangente b. Nas outras circunstâncias era seno de a menos seno de b ou então cosseno de a menos cosseno de b. O problema que nós temos agora aqui é o seguinte, nós já não temos fórmulas de transformação para a tangente, ou seja, tínhamos para senos e para cossenos, para a soma e para a subtração, mas tradicionalmente não se define para a tangente. Então temos que começar a ser um bocadinho imaginativos e a fazer coisas um bocadinho diferentes daquilo que estávamos a fazer até agora. Então vamos experimentar substituir a tangente de A e a tangente de B por seno sobre cosseno, cada uma delas, e ver o que é que dá. Fica limite quando A menos B tende para zero de A menos B sobre seno de A sobre cosseno de A menos seno de B sobre cosseno de B. Vamos dar o mesmo denominador. Fica limite A menos B tende para zero de A menos B, traço fração principal. E agora aqui multiplica por cosseno de B, fica seno de A cosseno de B, menos, e aqui este cosseno de A multiplica com este seno de B, fica seno de B cosseno de A, e tudo a dividir pelo denominador comum, que é cosseno de A vezes cosseno de B. Ok, esta fórmula aqui é familiar. Isto que está aqui é a fórmula para o seno da diferença de dois ângulos. Vamos substituir. Ficamos então com o limite A menos B tende para zero de A menos B sobre seno de A menos B sobre cosseno de A cosseno de B. E agora vamos desmantelar esta fração de modo a obter coisas que nos sejam úteis, porque nós temos aqui um A menos B sobre seno de A menos B e isto aqui vai ser um limite notável. Então vamos ficar com o limite, quando A menos B tende para zero, de A menos B sobre seno de A menos B, e este cosseno de A vezes cosseno de B vai aqui para cima e eu vou já tirar aqui para fora da fração. Seno de A vezes cosseno de B. Isto é o limite de tudo isto, não é? Mas este limite de produto é igual ao produto dos limites. E aqui não vale a pena fazer a mudança de variável, a gente já sabe que isto vai dar 1, não é? Fica simplesmente 1 vezes o limite. Quando A menos B tende para zero, então é porque A vai tender para B, de cosseno de A vezes cosseno de B, e isto vai dar cosseno de B vezes cosseno de B, ou seja, cosseno ao quadrado de B. O que é que nós temos que fazer agora? Vamos voltar à nossa variável de origem, que é o nosso x0. E nós estávamos a trabalhar com esta mudança de variável e é precisamente a partir daqui, portanto vamos substituir aqui para regressar à variável de origem, que é o x0. E isto fica cosseno ao quadrado do arco tangente de x0, que eu vou reescrever da seguinte forma. É a mesma coisa, mas é menos confuso. É cosseno do arco tangente de x0 e agora tudo isto ao quadrado. O que eu quero é preocupar-me com esta parte aqui de dentro. Depois o quadrado vem no final. E vamos então fazer novamente o raciocínio do nosso triângulo. Ou seja, tem aqui um triângulo qualquer retângulo. Este aqui é um ângulo θ. Suponhamos que seria este ângulo θ aqui. E agora um ângulo ou arco cuja tangente seja x0, tendo em consideração que a tangente de x0 vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pode ser então, por exemplo, se eu fizer x0 sobre 1, portanto, qualquer uma coisa que dê esta proporção de x0 para 1, funciona. Então,
O que é que nós queremos? Nós queremos o cosseno deste ângulo θ, mas o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente, se continuar a ser 1, falta só saber aqui quanto é que vale esta hipotenusa. Não, mas vamos lá pelo teorema de Pitágoras, porque isto é um triângulo retângulo. Então fica que o quadrado da hipotenusa vai ser, por exemplo, 1 ao quadrado mais x0 ao quadrado, portanto a hipotenusa vai ser mais ou menos raiz de 1 mais x0 ao quadrado, nós vamos cortar o menos porque isto é um comprimento, fica só assim, portanto fica raiz de 1 mais x0 ao quadrado. Nesse caso então, este cosseno de θ vai ficar cateto adjacente 1 sobre a hipotenusa, que é raiz de 1 mais x0 ao quadrado. Okay? Portanto, isto que está aqui vai ser este cosseno do arco tangente x0, mas isto estava tudo ao quadrado. Portanto, daqui sabe que 1 sobre raiz de 1 mais x0 ao quadrado, tudo ao quadrado, vai ser 1 ao quadrado, que é 1, e este quadrado agora vai cortar com esta raiz e fica só 1 mais x0 ao quadrado, mas sem a raiz. E isto, cá está, é o nosso arco tangente linha de x0. 1 sobre 1 mais x0 ao quadrado. E cá estão então as fórmulas para a derivada do arco tangente de x. Portanto, em geral, 1 sobre x ao quadrado. Para outra função qualquer diferente de x, fica o linha sobre 1 mais u ao quadrado. A função arco tangente x, ao contrário das funções arco seno e arco cosseno, está definida em R e é uma curva contínua e suave. E, nesse caso, admite derivada em todos os pontos do seu domínio, portanto, a derivada é R, e, portanto, não há aqui problema nesse sentido. E só falta ver, então, as outras formas bastante mais simples e alternativas de definir a derivada da função arco tangente de x. E eu vou começar com a função inversa, ou seja, vamos definir que tangente de x é igual a y, e, portanto, daqui sai que y é igual a x, aliás, é igual a tangente de y. Esta é a minha função f de x e então a nossa tangente é que é a função inversa em relação a esta, portanto f menos 1, neste caso de y. Muito bom, como é que fica a fórmula? Fica f' de x é igual a 1 sobre f menos 1 linha de y, ou seja, 1 sobre a derivada da tangente de y em relação a y, atenção. E fica então 1 sobre cosseno ao quadrado de y, que é a mesma coisa que dizer apenas cosseno ao quadrado de y. Isto é em relação à variável y. Então eu quero voltar à minha variável x. Então agora, em vez de ir pelo método do triângulo, vou tentar de uma outra forma. Vou fazer o seguinte. Nós já sabemos que o quadrado da tangente de, vou chamar y mais 1 é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de y. Nesse caso, fazendo a inversa deste lado e a inversa do outro, fica que o cosseno ao quadrado de y é igual a 1 sobre tangente ao quadrado de y mais 1, mas eu vou escrever ao contrário porque é para ficar coerente com a outra fórmula que nós obtivemos. 1 mais tangente ao quadrado de y, não há problema porque é comutativo. Então assim, vamos substituir e ficamos com 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas nós estávamos aqui a dizer que o nosso x é igual a tangente de y. Portanto, tangente ao quadrado de y há de ser o nosso x, mas ao quadrado. Isto fica 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E cá está a derivada da função arco tangente x de uma forma bastante mais simples do que a partir da definição. Igualmente simples é também através da derivação implícita, ou seja, é muito parecido com este método, ou seja, nós vamos continuar a dizer que o arco tangente de x é igual a y e que em função disto x é igual à tangente de y. E agora vamos derivar de um lado e do outro. Fica x', ou seja, derivada em ordem x, é igual a tangente de linha de y. A diferença agora é que aqui é a derivada ainda em ordem a x. E, portanto, aqui fica a derivada do x é 1 e aqui fica y' vezes a derivada da tangente de y, que é 1, vou dizer que é 1 sobre cosseno ao quadrado de y. E este 1 sobre cosseno ao quadrado de y vai passar para aqui a dividir. Fica 1 sobre cosseno ao quadrado de y, que é a mesma, portanto, é inverso do inverso, fica só cosseno ao quadrado. Fica cosseno ao quadrado de y igual a y', linha. E, portanto, y', isto é um quadrado, e
E isto aqui leva-nos precisamente aqui para este passo, ou seja, precisamente pelo mesmo motivo que nós estávamos aqui a apontar desta fórmula, ou então pelo método do triângulo, tanto faz, podemos chegar exatamente aqui. Portanto, ou seja, de cosseno ao quadrado de y, nós podemos chegar a 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Tangente de y era x, portanto, tangente ao quadrado de y é x ao quadrado e, novamente, y', ou seja, a derivada do arco tangente de x fica 1 mais 1 sobre 1 mais x ao quadrado e esta então, mais uma vez, a mesma forma. Vamos então passar à função arco cotangente x e vamos determinar a sua derivada no ponto x0 a partir da definição. E todo o percurso até aqui é bastante semelhante ao das outras funções e agora, à semelhança daquilo que nós já estávamos a fazer para a função arco tangente, vamos substituir aqui onde aparecia tangente de A e tangente B, nós substituímos por seno de A sobre cosseno de A e seno de B sobre cosseno de B. Agora vamos substituir por cosseno de A sobre seno de A e cosseno de B sobre seno de B. O que nos leva aqui para uma expressão muito parecida com aquilo que nós tínhamos obtido na dedução da derivada do arco tangente, mas agora o que nós temos aqui é seno de B menos A, ou seja, fica com limite de A menos B tende para zero, de A menos B sobre seno de B menos A sobre seno de A vezes seno de B. Vamos desmembrar este quociente e ficamos com o limite, portanto, A menos B, tendo para zero de A menos B sobre seno de B menos A. Este seno de A vezes seno de B vai aqui para cima, mas eu vou colocar aqui ao lado seno de A vezes seno de B, e é o limite de tudo isto. Agora, vamos fazer aqui a operação estética. Temos aqui B menos A e temos aqui A menos B. Para que isto seja o nosso limite notável, portanto, o limite quando x tende para zero de x sobre seno de x, isto vai ter que ficar da forma menos A parênteses B menos A, substituir, não é? É equivalente, este menos vai saltar aqui para trás do limite. Mas então com menos, e agora tudo isto fica 1 multiplicado por limite de A menos B tender para zero de seno de A vezes seno de B, fica simplesmente seno de B vezes seno de B, ou seja, seno ao quadrado de B. Mais uma vez, o nosso objetivo a partir daqui é regressar a nossa variável de origem, que é o x0. Ora, tendo agora atenção que o nosso B nós estamos a substituir por arco cotangente de x0, é precisamente a substituição que nós vamos fazer aqui. Isto fica seno ao quadrado de arco cotangente de x0. Mais uma vez, por aquela técnica do triângulo, isto que nós temos aqui fica seno de arco cotangente de x0 tudo ao quadrado, é exatamente a mesma coisa. E agora, isto é um seno de um determinado ângulo θ, que eu vou dizer que é este aqui, no nosso triângulo, retângulo, e um ângulo cuja cotangente é x0 pode ser, uma vez que a cotangente de x é o cateto adjacente a dividir pelo cateto oposto, ou seja, o inverso da tangente. O nosso cateto adjacente é este aqui, pode ser, por exemplo, x0 e o nosso cateto oposto 1, fica x0 sobre 1, x0 sobre 1, vai dar x0. Só que o seno deste ângulo, seno de θ, é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. E a hipotenusa nós não sabemos, mas é um triângulo retângulo, então vamos lá, mais uma vez, para o teorema de Pitágoras. E como eu já não tenho espaço a fazer aqui em cima, portanto, a hipotenusa vai ser mais ou menos, mas portanto, é a opção positiva, não é? 1 ao quadrado mais x0 ao quadrado. E vamos continuar aqui em baixo. Fica-nos então que a derivada do arco cotangente de x0 vai ser então o quadrado, seno deste cateto oposto, que é 1, sobre a hipotenusa, que é raiz de x1 ao quadrado, que é 1 mais x0 ao quadrado.
isto então vem ao quadrado, portanto, vamos elevar tudo ao quadrado, vai ficar então 1 cá em cima, e cá em baixo esta raiz vai cortar com este quadrado e fica apenas 1 mais x0 ao quadrado. O que é que faltava trazer daqui? Faltava trazer este sinal de menos, ou seja, isto vem afetado este sinal de menos, sempre sinal de menos, e portanto aqui também sinal de menos, e mais uma vez aqui sinal de menos que não está a ser afetado por este quadrado, portanto não vai cortar. E fica então assim. É pronto, cá estão então as expressões para a derivada da função arco cotangente de x, menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ou então, mais genericamente, menos u' sobre 1 mais u ao quadrado. A função arco cotangente de x, tal como a função arco tangente de x, é uma função que está definida em R, é contínua e suave nesse domínio e, portanto, também admite derivada em todo o conjunto R. Muito bem, falta-nos então ver formas alternativas de definir a função ou a derivada da função arco cotangente de x, e vamos começar pela função inversa. E por isso vamos fazer arco cotangente de x é igual a y, e portanto isto significa que x é igual a cotangente de y. Ou seja, esta vai ser a nossa função f de x, e a função cotangente é que vai ser a função inversa. Neste caso não é uma função de x, é uma função de y. Esta é a inversa desta, da mesma forma que esta é a inversa da anterior. Agora, pela regra da derivada da função inversa, temos que o f' de x vai ser 1 sobre f menos 1' de y, ou seja, 1 sobre a derivada de cotangente de y, cotangente linha de y, e vai ser 1 sobre menos 1 sobre seno ao quadrado de y. Ora, este sinal de menos vai aqui para trás, este 1 sobre a é a mesma coisa que a, portanto, temos menos seno ao quadrado de y. E agora vamos regressar à nossa variável original, que era o x. E como é que nós vamos fazer isso? Ora, a partir da relação fundamental da trigonometria, se nós tivermos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, nós podemos deduzir uma expressão que relaciona cotangentes com senos, dividindo aqui por seno ao quadrado de x, dividindo por seno ao quadrado de x, dividindo por seno ao quadrado de x. Daqui sai 1, daqui sai seno sobre seno é cotangente, portanto isto fica cotangente ao quadrado, portanto tudo ao quadrado, cotangente ao quadrado de x igual a 1 sobre seno ao quadrado de x. Mas o que nós temos aqui é seno ao quadrado, não é? 1 sobre seno ao quadrado, então vamos fazer o inverso de um lado e do outro, fica o inverso de 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a seno ao quadrado de x, e vamos substituir aqui, vai ficar menos 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado de x. Mas, aliás, neste caso, aqui é um x, mas aqui é um y. Peço imensa desculpa. Y. Agora, nós estamos a dizer que a cotangente de y é o nosso x. Agora sim, vamos substituir cotangente de y por x e regressar então à variável de origem. Fica menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, e agora sim, a mesma regra. Em alternativa, por derivação implícita, que é muito parecido com aquilo que nós estamos aqui a fazer com a função inversa, portanto fica arco cotangente de x é igual a y, o que implica que y é igual a cotangente de y. Mas derivada deste lado e deste, fica então que x' é igual a cotangente linha de y. A diferença é que aqui é sempre a derivada em ordem a x, portanto aqui sai automaticamente 1, e daqui vamos fazer a ddx desta expressão de y, em que y é uma função de x, e portanto fica y' vezes a derivada da cotangente de y, que é menos 1 sobre seno ao quadrado de y. E portanto esta expressão vai aqui para aqui a dividir, fica 1 sobre menos 1 sobre seno ao quadrado de y igual a y', e este menos vai aqui para trás, 1 sobre a igual a fica y' igual a menos seno ao quadrado de y, e, ou seja, leva-nos exatamente para aqui. Ou seja, agora, precisamente pelo mesmo motivo que nós já estivemos aqui a fazer, fica então que y é igual a menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Nós substituímos seno ao quadrado de y por 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado de y, e depois, portanto, regressamos aqui à variável de origem, que é exatamente o mesmo passo. E vamos então passar à derivada da função arco secante de x, a derivada no ponto específico x0, através da definição. E vai ficar
E estes passos aqui todos levam-nos para esta expressão, limite quando a menos b tende para 0 de a menos b sobre secante de a menos secante b, que é uma interminação do tipo 0 sobre 0 e que nós não conseguimos levantar. Mas nós sabemos que esta secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno, neste caso de A, e que é 1 sobre cosseno de B. Vamos trocar e ver se conseguimos progredir nos cálculos dessa forma. Ficamos então com limite, quando A menos B tende para 0, de A menos B, sobre 1 sobre cosseno de A, menos 1 sobre cosseno de B. Vamos dar o mesmo denominador, ficamos com limite A menos B tende para 0, de A menos B, sobre, agora aqui multiplicamos por cosseno de B, aqui multiplicamos por cosseno de A, fica cosseno de B menos cosseno de A, tudo sobre cosseno de A vezes cosseno de B. Ok, vamos reduzir a um traço de fração, este aqui é o traço de fração principal e vai ficar então, ora, este A menos B multiplica com este cosseno de A vezes cosseno de B, para 0 de A menos B, cosseno de A vezes cosseno de B, a dividir por cosseno de B menos cosseno de A. Agora vou colocar este cosseno de A vezes cosseno de B aqui um bocadinho para o lado. Ficamos com o limite de... Vou já fazer A tender para B, quando A menos B tende para 0 é porque A tende para B, ou B tende para A, mas neste caso A tender para B é mais conveniente, de A menos B sobre... E aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar o sinal de menos em evidência e colocar menos, A, parênteses, cosseno de A, menos cosseno de B, já vamos ver um pouco mais à frente porquê, e aqui à frente fica então o cosseno de A vezes cosseno de B. Este sinal de menos vai passar aqui para trás do limite e agora eu vou fazer a inversa disto aqui, portanto isto é o limite desta coisa toda, vou já separar os limites, portanto, ou seja, fazer entre aspas a distributiva, que não é bem uma distributiva, e vamos ficar com menos o limite, quando A tende para B, de 1 sobre esta coisada toda, 1 sobre, e agora vou trocar o numerador com o denominador, que é essa é a intenção, cosseno de A menos cosseno de B sobre A menos B, vezes o limite, quando A tende para B, de cosseno de A cosseno de B. Ora, o que é que me sai daqui? Sempre que esta parte aqui do limite, quando A tende para B de cosseno de A menos cosseno de B sobre A menos B, atendendo à definição alternativa de derivada num ponto, isto aqui é a derivada da função cosseno no ponto B. E, portanto, vou substituir por isto, fica menos 1 sobre cosseno linha de B, vezes, e aqui vou aplicar o limite, isto aqui já não é interminação, portanto, quando A tende para B, fica cosseno de B vezes cosseno de B, ou seja, cosseno ao quadrado de B, mas a derivada do cosseno é menos seno, fica menos 1 sobre menos seno de B vezes cosseno ao quadrado de B, este menos anula com este, vamos ficar, este cosseno ao quadrado agora pode passar aqui para cima, cosseno ao quadrado de B sobre seno de B, mas a nossa variável original é o x0 e isto aqui é em função da variável B, por causa desta mudança de variável aqui, e portanto vamos regressar à variável de origem. Mas antes disso, só uma à parte, nós estávamos aqui a fazer este raciocínio, o limite quando A tende para B, cosseno de A menos cosseno de B sobre A menos B, e substituímos pela derivada. Reparem que nós poderíamos ter feito exatamente a mesma coisa nesta situação da secante e para as outras funções todas. Quando nós fazemos estas mudanças de variável e passamos deste limite para este outro limite, portanto, isto é a mesma coisa que ter B a tender para A ou A a tender para B, e basicamente isto já é, se fizermos o inverso disto, isto já é o inverso multiplicativo da derivada da secante no ponto B. Portanto, mas isso basicamente é a regra da função inversa e, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é um exercício de levantamento de interminações para oferecer uma forma alternativa de o fazer. Portanto, nós daqui a pouco já vamos com a regra da função inversa e depois com a derivação implícita, que acaba por ser muito parecido, buscar esta derivada de uma forma muito mais simples. Então vamos lá regressar à nossa variável de origem e tínhamos que, até agora, temos a derivada do arcseno de x0 é cosseno ao quadrado de b sobre seno de b, com a mudança de variável b igual a arcseno de x0. Eu desta vez não vou utilizar a regra do triângulo porque tem algumas limitações, vou usar então algumas identidades trigonométricas. E nós sabemos que a partir da definição da relação fundamental da trigonometria temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Dividimos tudo por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Vamos ter daqui, sai seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado de x. Daqui sai 1.
Daqui sai 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que é a mesma coisa que secante ao quadrado de x, que é altamente conveniente porque nós estamos a trabalhar com secantes e arcossecantes. Mas aquilo que nós temos aqui são cossenos e senos. Não é conveniente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o inverso disto, 1 sobre seno de b sobre cosseno ao quadrado de b, vai ser a mesma coisa que ter 1 sobre seno de b sobre cosseno de b, seno de b sobre cosseno de b, vezes 1 sobre cosseno de b. Seno de b vezes 1 seno de b, cosseno de b vezes cosseno de b, cosseno ao quadrado de b. Agora, porquê é que eu estou a fazer isto? Porque esta parte aqui é a tangente de B, e aparece-me aqui uma tangente, não é? E esta parte aqui é a secante de B, e aparece-me aqui uma secante. Portanto, isto é altamente conveniente, esta pequena manipulação algébrica. E ficamos então com 1 sobre tangente de B, secante de B. A partir daqui, se nós continuarmos, ficamos que a tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1, e portanto a tangente de x vai ser mais ou menos raiz de secante ao quadrado de x menos 1. Este mais ou menos aqui tem muita importância para a expressão final da derivada. E vamos substituir precisamente esta expressão aqui onde está a tangente b. E ficamos com 1 sobre mais ou menos raiz de secante ao quadrado de x menos 1, e isto tudo a multiplicar. Aliás, neste caso não vai ser um x, vai ser um b, e aqui a secante de b. Agora sim, vamos regressar à nossa variável de origem, que é o arco secante de x0, e ficamos com 1 sobre... Eu vou colocar esta secante b, eu vou colocar aqui em primeiro lugar, mas vou já trocar o b por arco secante de x0. Fica secante do arco secante do arco secante x0, que é apenas x0. E este mais ou menos eu vou colocar aqui atrás, mais ou menos secante isto, vezes a raiz de... Ora, secante, vamos lá fazer devagarinho. Ficamos com secante ao quadrado, e este b vai ser substituído por arco secante de x0, mas este quadrado é a mesma coisa que ter secante de arco secante de x0 vezes outra vez a secante do arco secante de x0. Ou seja, daqui sai um x0 e daqui desta outra sai outro x0. Mas isto na realidade é a mesma coisa que x0 ao quadrado. x0 ao quadrado, aliás, esta vez engloba aqui este 1 menos 1, ok? E esta secante b já está aqui deste lado. Portanto, de qualquer forma, isto aqui vai anular. Ficamos com 1 sobre mais ou menos x0 vezes raiz de x0 ao quadrado menos 1. O que é algo suspeito, porque isso significa que a função arco secante de x tem duas expressões possíveis, uma versão positiva e uma versão negativa, mas a derivada existindo será única. Portanto, o que é que se passa aqui? Temos aqui um gráfico da função, portanto, um esboço de uma parte do gráfico da função arco secante de x. E o que nós estamos a verificar é, só mesmo de forma muito intuitiva, em geral, nós estamos a verificar que o declive de retas tangentes ao gráfico desta função são sempre positivos em qualquer parte do domínio da função. O domínio da função vai de menos infinito até menos 1 fechado, e de 1 fechado a mais infinito. No entanto, aqui não aceita derivada à direita, aqui não aceita derivada à esquerda, e portanto o domínio da função derivada, da função arco secante, é só de menos infinito até menos 1 aberto, e depois de 1 aberto até mais infinito. De qualquer forma é sempre positivo, o declive é sempre positivo. E este x0 aqui, estes dois x0 que nós encontramos aqui, mas isto aqui não é problemático, isto aqui está ao quadrado, é sempre positivo, não é? Mas este x0 aqui são estes vários pontos do domínio da função x0 onde nós vamos fazer a derivada. E aqui nesta parte são negativos e nesta parte aqui são positivos. Ora, quando eu tenho aqui um x0 negativo, uma vez que o 1 é sempre positivo, uma vez que esta raiz nos devolve sempre valores positivos, se é automaticamente que para que estes declives sejam positivos, esta expressão tem que ser toda positiva, e portanto quando este x0 aqui é negativo, então a expressão tem que vir afetada deste sinal de menos, ou seja, tem que ser menos x0 para o caso de x0 ser menor do que 0. E depois aqui nesta parte, quando o x0, isto é o x0, né?
é maior do que zero, para que o declive da reta tangente seja positivo, ou seja, para que esta expressão dê toda positiva, este x0 aqui tem que vir afetado deste sinal de mais, ou seja, mais x0 para o caso de x0 ser maior que zero, ou neste caso maior ou igual, mas igual nunca vai ser. Isto basicamente, isto que está aqui é formalmente idêntico ao, não é exatamente a mesma coisa, mas é muito parecido com a função módulo. Portanto, ou seja, módulo de x é x, ou seja, mais x, caso x seja maior ou igual que zero. Vamos ver que isso não é possível, mas pelo menos maior que zero é possível, ou no caso maior do que 1, ou menor do que menos 1, não é? E menos x, no caso de x ser menor do que zero. E por esse motivo, para simplificarmos a expressão da derivada da função arco secante de x0, esta expressão que está aqui vai ser substituída em função precisamente desta definição da função módulo por arco secante linha de x0 é igual a 1 sobre módulo de x0 vezes a raiz de x0 ao quadrado menos 1. E já temos então aqui as expressões para a derivada da função arco secante de x, ou neste caso de u, generalizando. Falta-nos então ver a derivada a partir da regra da função inversa, e já está aqui começado. Portanto, se arco secante de x é igual a y, então x é igual a secante de y, e a partir daqui fica que, portanto, isto aqui é a nossa função f de x, este aqui é a nossa função f menos 1, neste caso de y, não é? Fica que a derivada da função f de x é o inverso da derivada da função inversa, ou seja, 1 sobre secante linha de y em ordem y, e vamos ficar então com, portanto, a derivada da secante vai ser secante de y vezes tangente de y, simplesmente. E agora basta regressar então à nossa variável de origem. Portanto, aqui fica, é imediato, isto passa a ser x. Esta tangente de y, vamos fazer exatamente como já tínhamos feito há pouco, não vale a pena fazer de novo. Portanto, a relação era que a tangente de, vamos utilizar o y, é igual a mais ou menos raiz de secante ao quadrado de y menos 1. Substituímos aqui, fica 1 sobre mais ou menos, vai já para trás tudo, secante de y vezes raiz de secante ao quadrado de y menos 1. E agora sim, portanto agora vamos substituir, onde aparece secante de y, vamos substituir por x, e fica então simplesmente 1 sobre mais ou menos x vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Mais uma vez, exatamente pelos mesmos motivos que na situação da derivada através da definição, este mais ou menos x vai passar então a módulo de x. Fica daqui 1 sobre módulo de x, raiz de x ao quadrado menos 1. Segunda alternativa, derivação implícita, ou seja, vamos fazer exatamente a mesma coisa que já estamos a fazer para a regra da função inversa, mas agora vamos fazer x' é igual a secante linha de y, com a única diferença em que estas derivadas agora vão ser derivadas em todas elas em ordem x. Portanto, x' vai ser 1, e agora a derivada de y em ordem a x vai ser, uma vez que y é uma função de x, fica y' vezes a secante linha de y, e agora a secante linha de y é exatamente esta que já estava aqui, portanto é a secante de y vezes a tangente de y. 1 igual a y', secante de y, tangente de y. Esta secante de y, tangente de y está a multiplicar, passa para o outro lado a dividir, fica y' é igual a 1 sobre secante de y, tangente de y, que nos leva exatamente para aqui, e agora exatamente por causa desta relação vai passar a esta expressão, depois vai passar a esta e vai passar a esta, e sai daqui então que y' é igual a 1 sobre módulo de x vezes raiz de x ao quadrado menos 1, para não estar a repetir, né? E já estamos a ver a derivada da função arco cossecante x no ponto x0 através da definição. E chegamos então aqui a esta etapa que é muito parecida com todas as outras etapas das outras funções trigonométricas inversas, nomeadamente a função arco secante x. A diferença agora é que nós temos aqui cossecante de A menos cossecante de B, mas a cossecante é 1 sobre seno, então vamos substituir por 1 sobre seno e não por 1 sobre cosseno como estávamos a fazer há pouco. E isto vai ficar então limite de A menos B tende para 0 de A menos B sobre 1 sobre seno de A
menos 1 sobre seno de b. Vamos dar o mesmo denominador, ficamos com o limite, a menos b tende para 0, menos b sobre... Ora, aqui vamos multiplicar por seno de b, que vamos multiplicar por seno de a, fica seno de b menos seno de a sobre seno de a vezes seno de b. E vamos dar o mesmo denominador, ficamos com limite a menos b tende para 0 de a menos b vezes seno de a seno de b, tudo sobre seno de b menos seno de a. A partir daqui, o procedimento é muito parecido com aquilo que nós já estávamos a fazer na função arco secante. Isto agora vai levar-nos a uma situação muito parecida com aquela que nós já tínhamos visto no arco secante de x. Ou seja, para o arco cossecante nós estamos a verificar que o gráfico desta função tem sempre retas tangentes que têm declive negativo em todos os pontos do seu domínio, que é exatamente o mesmo domínio que a função arco cossecante de x, portanto de menos infinito até menos um fechado e depois de um fechado a mais infinito, mas o domínio da nossa função derivada é só até menos 1 e 1 aberto. Portanto, vai ser de menos infinito a menos 1 aberto e depois de 1 até mais infinito. Isto tem que ser sempre negativo. E nós já temos aqui um sinal de menos aqui atrás de toda esta expressão, que já vem naturalmente dos nossos cálculos. Portanto, este mais ou menos x0, portanto, mais uma vez, para estes x0 inferiores, x0 inferior a 0, neste caso é inferior a menos 1, mas acaba por ser também inferior a 0, e daqui para estes x0 superior a 0, quando este x0 é negativo, eu quero que este declive dê negativo, então este x0 tem que estar afetado deste sinal de menos e este x0 positivo tem que estar afetado deste sinal positivo para continuar a ser positivo, para que depois com este sinal de menos atrás do traço de fração fique então uma derivada negativa. Portanto, isto aqui vai ser mais uma vez substituído por módulo de x0 exatamente pelo mesmo motivo que na função arco secante de x. Fica então que arco cossecante linha de x0 é igual a 1 sobre módulo de x0 vezes raiz de x0 ao quadrado menos 1, e agora a única diferença vai ser então este sinal de menos em relação à função arco secante de x. E cá estão então as expressões para a derivada da função arco cossecante de x ou arco cossecante de u. Falta então ver pela regra da função inversa, e isto é, vamos fazer arco cossecante de x é igual a y, e se isto é verdade, também é verdade que x é igual a cossecante de y. Isto aqui vai ser o nosso f de x, e esta função, a função inversa em relação àquela, portanto f menos 1 neste caso de y. E portanto a regra diz que f' de x é igual a 1 sobre f menos 1' de y, ou seja, f' de x vai ser 1 sobre a derivada desta função em ordem a y, ou seja, cossecante de y, e a derivada da cossecante de y vai ser menos cossecante de y vezes a cotangente de y apenas. Regressando então à nossa variável original, aqui é imediato, isto passa imediatamente a x. Este sinal de menos eu vou colocar aqui atrás, f menos de x menos 1 sobre x. Como é que a gente faz aqui para a cotangente? Vamos usar exatamente a relação que estávamos a utilizar há pouco, ou seja, que a cotangente de y é igual a mais ou menos raiz de cossecante ao quadrado de, neste caso, y menos 1, e fica isto mais ou menos raiz de cossecante ao quadrado de y menos 1. Este cossecante de y ao quadrado passa a x ao quadrado, fica f' de x é igual a menos, este mais ou menos vai passar aqui para trás do x, mais ou menos x vezes raiz de x ao quadrado menos 1. Exatamente pelos mesmos motivos que já tínhamos discutido anteriormente, este mais ou menos x vai então passar ao módulo. Fica f' de x é igual a menos 1 sobre módulo de x vezes raiz de x ao quadrado menos 1, que é exatamente aquilo que nós já tínhamos aqui. Agora vamos então ver muito rapidamente como é que fica para a derivação implícita, ou seja, vamos fazer que arco cossecante
de x é igual a y, ou seja, exatamente aquilo que nós já estamos aqui a fazer, e x é igual a cossecante de y. Portanto, isto implica que nós já sabemos derivar a inversa do arco cossecante, que é a cossecante de uma determinada expressão. E neste caso fica simplesmente que x' é igual a cossecante' de y. Mais uma vez, isto são sempre derivadas em ordem a x. Portanto, x' é 1 e agora aqui fica y' vezes cossecante' de y. Cossecante' de y, portanto, a regra é exatamente a mesma que nós já tínhamos usado aqui. Fica y' vezes menos cossecante de y vezes cotangente de y. Tudo isto está multiplicado por y', passa para o outro lado. Fica 1 sobre, este ao menos já vai passar aqui para trás, cossecante de y vezes cotangente de y, e isto vai ser igual a y'. O que significa que o nosso y' vai ser igual a menos 1 sobre, vamos regressar então à nossa variável de origem, que é o x. Mais uma vez, este cossecante de y é imediato, passa a x, e agora esta cotangente de y. Mas é exatamente isto que está aqui. Portanto, exatamente a mesma coisa. X vezes mais ou menos esta cossecante ao quadrado de y passa já a x ao quadrado menos 1 e portanto fica exatamente isto. Exatamente pelos mesmos passos. Portanto, estas duas deduções são muito equivalentes. E pronto, desta forma fica então concluído este vídeo com a dedução das fórmulas das derivadas das funções trigonométricas inversas. Ficam aqui as tabelas com os resultados. Espero que este vídeo vos tenha sido útil e, como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá embaixo na descrição tem um link para o meu site.